Bom dia a todos, nós estamos aqui na Marina da Pronáutica, eu, Tchelo Brandão, Juliano Tonioli, nosso instrutor, vendedor, parceirão. Vamos dar algumas dicas para vocês sobre navegação em lancha, né? Sobre o curso de Arraiz. Então, algumas dicas rápidas, como por exemplo, como jogar a âncora corretamente, os procedimentos, boreste, bombordo, atracação. Então nós vamos fazer uma série de vídeos, né, curtos, dando várias dicas sobre navegação. E depois, se você quiser saber mais, se habilitar também, só entrar em contato conosco. Vamos lá, Ju? Vamos lá. Então, Juliana, nós vamos começar pelo básico, né? Jogar a âncora do barco, né? Isso. E as pessoas têm muita dificuldade nisso. Qual a maioria dos erros que essas pessoas fazem ao jogar a âncora? Quais são as precauções, né, necessárias? Certo. O maior erro que eu ando observando com o pessoal na hora de fazer o fundeamento da embarcação, que é o jogar a âncora, o primeiro, né? A questão do cabo, da metragem que você vai jogar a âncora no fundo, a metragem que você vai liberar de cabo ali para poder fazer o fundeamento perfeito da embarcação, né? O primeiro erro que eu observo muito, o pessoal, eles lançam a âncora na água e rapidamente já amarram ela no barco, ou se for âncora elétrica no botão ali com corrente, eles, a partir do momento que a âncora encostou no fundo, ele já para de eliminar ou a corrente ou o cabo da âncora, né? Isso é errado, porque a embarcação, principalmente na região aqui que a gente navega, tem muita marola ou ondulação. O barco ele trabalha com a ondulação. Se você lança a âncora próximo ao seu barco e não deixa uma metragem certa de cabo ou um ângulo certo de cabo, o que acontece? Quando o seu barco ele trabalha com marola ou com ondulação, ele vai sempre estar tirando a sua âncora do fundo. Então por isso que a gente sempre precisa lançar a âncora e sempre fazer esse trabalho com calma de soltar mais, eliminar mais o cabo ou a corrente para ter uma metragem certa ou um ângulo certo entre a água e o barco do seu cabo ou da sua corrente ali para você fazer um trabalho perfeito. Por quê? Quando você faz esse trabalho de lançar a âncora e dar mais cabo ou corrente para ela, quando tiver esse trabalho de ondulação, ao invés dela puxar a sua âncora para cima e desgarrar ela do fundo, ela vai puxar a sua âncora um pouco mais para trás e ela vai fixar cada vez mais a sua âncora no fundo. Perfeito. Basicamente, né, normalmente 3 vezes a metragem para a profundidade. Isso. Né? Ou seja, se você tem 5 metros de profundidade, você vai usar 15 metros mais ou de menos cabo. 15 metros de cabo ali, porque você sabe que a sua metragem ali, a sua âncora, ela não vai estar próxima ao seu barco. Apesar de aparentar o cabo, quando ele entra na água, aparentar que a âncora está próxima, mas ela vai estar 3 vezes a mais da distância do seu barco ali. Isso garante o fundeamento. Eu só aconselho também não eliminar muito cabo também. Porque quando tem muito cabo na água, o cabo também ele fica mais próximo da superfície, você vai ter mais cabo próximo da superfície. E tem aquele pessoal que navega, que não respeita um pouco as regras, passa próximo uma embarcação da outra e pode às vezes movimentar o fundo ali ou até mesmo cortar o cabo da sua âncora com o hélice do barco ali. Então o ideal é sempre tentar manter essa regrinha ali de eliminar o cabo 3 vezes mais a metragem que você foi ao fundo, para você poder ter um fundeamento com segurança. Perfeito, vamos jogar a âncora aí para mostrar pro pessoal. Interessante também, tá? Lembrando que o pessoal às vezes não observa também, na hora de lançar o cabo, se tiver vento na localização, tentar lançar a âncora sempre a barla-vento. Tá? Se você às vezes está com o motor do seu barco em funcionamento, você pode direcionar a proa do seu barco a barla-vento e fazer o procedimento da âncora. Se for algum procedimento de emergência, que o seu barco ali ele perdeu o motor, você está sem funcionamento, você sempre tenta lançar a âncora a barla-vento, porque aí facilita muito mais o procedimento de atracação do seu barco. Se você lança contra, se você lançar sua âncora sota-vento, o barco vai fazer todo um procedimento de passar por cima da âncora para depois estar fazendo o procedimento de fundeamento correto, tá? Então aqui a gente está hoje um dia, eu tá um pouco mais calmo o vento, mas eu tenho uma brisa mais de sul aqui do meu bombordo, tá? Então meu barlavento ele tá de bombordo. Eu vou lançar a minha âncora aqui para minha esquerda para o meu bombordo, tá? No caso essa é uma âncora modelo Bruce. Isso. Certo? Cabinho manual, tá? A gente vai trabalhar com ele aqui manualmente, tá? Então lancei a minha âncora, eu vou fazer o meu trabalho, tá? Se o meu barco ele tá em algum procedimento de emergência, ele tá sem motor, eu vou ter que ter uma certa paciência para poder estar eliminando o meu cabo ali para o meu barco ele estar trabalhando certo. Se eu tenho motor, eu posso ir até o meu barco, dar uma rezinha nele,
só engato a ré, deixo ele embalar um pouquinho, coloco o neutro de novo e deixo ele fazer esse trabalho de atracação, tá? Um detalhe, sempre que eu fizer o procedimento de atracação, eu lancei a minha âncora, eu fiz o procedimento da metragem correto, não é só amarrar que meu barco tá pronto, tá? Eu preciso conferir se realmente o meu barco ele vai estar fundeado. Como que eu vou fazer isso, tá? Eu lancei toda a metragem do meu cabo, eu vou amarrar o meu barco, tá? Alguns barcos já tem a amarração própria, alguns a gente trabalha com um punho lateral aqui. Fiz a amarração do meu barco. O que eu vou fazer, tá? Se eu não tenho nenhum lugar que eu possa usar de referência para saber se meu barco ele vai estar em movimento ou não, meu barco ele tem o pleno funcionamento do motor, tá? Eu posso dar uma funcionada no meu motor, eu posso engatar uma marcha ré só para o meu barco começar a se direcionar, eu coloco ele novamente em ponto morto e deixo ele trabalhar com o cabo de âncora, tá? Quando eu faço esse procedimento de ré, eu já estou auxiliando o barco a fixar a âncora, a fixar mais no fundo. Eu dei a ré, eu coloquei um pouco de pressão no cabo ali, e isso também garante que ele vai estar fixando mais no fundo ali também, tá, pessoal? Então é isso. Esse é o procedimento básico de ancoragem para a maioria dos barcos, né? Tem alguma diferença de guincho elétrico para âncora mecânica, no caso como nós lançamos na água, mas o importante é esse, distanciamento no cabo, ter certeza que o barco agarrou, que a âncora, né, fundiou bem, agarrou no fundo, para você estar seguro na sua ancoragem. Isso, é uma dica que eu dou, tá? Nunca sai da sua embarcação se você não tiver certeza de que ela tá realmente fundeada, tá? Então para isso, tenha muita paciência na hora de fazer esse procedimento, independente de qual seja a situação. Por mais que seja uma situação de emergência, tá? Tem que sempre manter a calma e tentar fazer o procedimento certo para garantir que realmente o seu barco está fundeado, para você fazer um recreio, dar um mergulho ou até mesmo dar uma leve distanciada da sua embarcação, tá bom, pessoal?